Boa noite. Vamos dar continuidade à nossa aula. Não tivemos a última aí devido a problemas, né? Mas vamos dar continuidade de onde paramos aí. Hoje vamos tratar sobre fotoperiodismo e também sobre o controle, né? O preparo de solo e controle de plantas daninhas. Aí vamos falar um pouco. Então, o fotoperiodismo é a resposta da planta ao comprimento do dia, ou seja, o controle exercido pelo período de luz incidente, comprimento do dia e da noite, sobre certos fenômenos fisiológicos das plantas, como a queda de folhas e floração. Quanto à floração e ao fotoperíodo, as plantas podem ser classificadas em plantas de dias curtos. Essas só florescem em fotoperíodos menores do que um fotoperíodo crítico. Esse valor crítico ele é variável de uma planta para outra. Se uma planta de dia curto tem valor crítico correspondente, por exemplo, a 11 horas de luminosidade, significa que só floresce quando submetida a períodos de luz abaixo de 11 horas. Temos também as plantas de dias longos, né? Só florescem em fotoperíodos superiores a determinado fotoperíodo crítico também. Por exemplo, se uma planta de dia longo tem valor crítico correspondente a 12 horas de iluminação, só floresce quando submetida a períodos de luz acima de 12 horas. E temos também o que? As plantas indiferentes. Essas florescem em quaisquer fotoperíodo. Sabe-se que o período de luz a que uma planta é submetida pode ser interrompido sem o comprometimento da planta. O período escuro, no entanto, não deve ser fragmentado, pois isso pode comprometer a síntese de hormônio florígeno, que desencadeia a floração. Então, o hormônio florígeno que desencadeia a floração. Por essa, talvez mais correto falar-se em plantas de noites longas ou de noites curtas, ao invés de dias longos, né, e dias curtos aí. E aí, uma pausa, né? Vocês estão vendo a imagem, né? Preparo de solo e controle de daninhas. Então, hoje, a realidade que se encontra em condição de solo, nós passamos a ter algumas condições como essa aí na imagem, né? Então, nós podemos ver que o que? Dentro dessa imagem, nós temos aqui os torrões, né? Famosos torrões de terra, do mau manejo e mau preparo do solo, né? Dentre esses terrões aqui, nós podemos ver o que? A emergência de uma hipomeia, né? De uma famosa corda de viola. E aí, a gente passa a pensar da seguinte forma: será que isso aqui seria uma planta de difícil controle? Ou será que esse preparo de solo que fez com que essa erva, né, ela se transformasse em difícil controle aqui? Então, se vê que hoje, dentro de melhores condições, de grandes tecnologias que nós temos no mercado de produtos, de defensivos químicos, né, nós vemos que o que? Dificilmente um produto, uma minúscula gota, consegue ultrapassar isso daqui, né? Então, nós passamos a perceber que o que? Aqui o que tem debaixo desse torrão, infelizmente, nós não teremos controle. Isso ocasionará o que? Com certeza, uma infestação. Com o período chuvoso, esse torrão aqui, ele vai se quebrar, né? E ele quebrando, aqui dentro nós vamos obter o que? Mais sementes que não foram
consequentemente atingidas pelo produto químico utilizado, né? Temos as chamadas plantas de difícil controle. Porém, o manejo, né, o manuseio e o movimento o que você faz com o teu solo, a forma com que você o trata, você consegue sistematizar, fazer com que essas plantas de difícil controle, que são ervas daninhas complexas, né, você passa a pensar o seguinte, que se você monitorar, tiver um monitoramento maior dentro da sua área, dentro da sua propriedade, dentro da cultura, da lavoura, você passa a ter o melhor manejo, né? Podemos ver também assim que conforme o preparo de solo, ele ocasiona essa certa infestação. E vendo uma certa infestação na questão cana-de-açúcar, nós notamos que o quê? Que a brotação da cana-de-açúcar, ela é praticamente muito interferida negativamente, né? Em condições assim de torrão, em condições de ervas daninhas remanescentes de pastagem, né? Então a gente passa a ter problemas. E aí nós fazemos o quê? O que pensar? Será que novas tecnologias, será que a condição que nós vamos instalar a nossa cultura, será que a forma com que vamos instalar a cultura é a forma adequada, né? Será que, se pensar, será que uma planta, uma cultura como cana-de-açúcar, um preparo de solo mais eficiente, não digo convencionalizar tudo novamente, não, mas tentar agregar o máximo de valor no preparo mínimo, né? Buscar uma melhor qualidade para se evitar uma condição crítica igual a essa, né? Então, e o que fazer uma condição dessa? Essa é uma pergunta. O que fazer? E aí você passa a se preocupar. Porque realmente, quando você encontra uma condição de solo crítica, né, torroada, com restos vegetais, com remanescentes de ervas daninhas, exóticas, invasoras, a gente tem que começar a pensar que o investimento que deve se ter no controle de erva, no controle de ervas daninhas nessa cultura, esse investimento terá que ser maior. E será que o investimento maior nessa parte de defensivo, será que não seria mais viável, né? Eu acredito que seria mais viável, talvez, pensar em uma melhor forma de preparo de solo. Então, tá aí uma foto mostrando, né, realmente, que o produto em si funciona, só que a condição que se entrega o preparo, né, ele não mostra realmente o que fazer, né? Então, não mostra para nós como que nós devemos manusear isso aí. Mas monitoramento e tentar o quê? Fazer com que isso se torne um sistema que você não consiga manter uma qualidade. Porque você tentar fazer o controle de ervas daninhas, consequentemente, você vai ter que aumentar o teu volume de cauda, aumentar a sua condição, sua dose de produto por hectare, né? Então, passa a ser uma dificuldade. E aí a pergunta será interessante deixar de investir no que se planta, no que almeja, né? Muitas coisas nós buscamos, né? Buscamos qualidade, então agregar valores, né? Então a pergunta será que é interessante deixar de investir, fazer um preparo de solo, seja ele convencional ou seja ele preparo mínimo, né? Mas buscar
a melhor técnica, o melhor manejo no teu preparo de solo. E daí se pensar, qual dose de defensivo deve se utilizar numa condição de solo dessa? Qual dose de defensivo deve se utilizar numa cultura melhor? Aí a pergunta é, numa condição, né, dessas, será que nasce a cultura? O que isso pode ocasionar, né? Então, você tem dentro de uma área uma condição de que o preparo não foi dos mais eficientes, né? Aí você passa a ver que dentro desse sistema você não conseguiu. Hoje se faz plantio de cana de açúcar, espaçamento 1,5 m, espaçamento adensado, tudo. Mas vamos conversar sobre 1,5 m. Dentro de 10 mil metros, 1 hectare, nós temos que ter o quê? 6.666 metros lineares de cana. Bom, com uma condição dessa de torrão aí, de pedra, né, que se formou, será que nós teremos os 6.666 metros? Será que não vamos ter 10, 12, 15% de falha? E estudos não, mas levantamentos hoje já mostram condições, né, de áreas de cana-de-açúcar de acima de 10% de falha em questão a essa condição. Então, se você tem um plantio de 10 hectares e você tem 10% de falha, é só a gente fazer o cálculo e ver o quanto de dinheiro passamos a perder, né? E aí não é só o custo de defensivo, aí não é só o custo de fazer uma coisa melhor. O custo e o tempo determinado para você fazer bem feito e mal feito é praticamente o mesmo. E uma outra pergunta: será que todo o ambiente se adequa às técnicas assim, com essas técnicas de redução de preparo, né? Nós temos áreas, por exemplo, pastagem de grama. Será que você tem uma condição hoje para você controlar a grama? Você tem que fazer residual em aplicação, o famoso PPI. Se você não fizer PPI, você tem que quebrar esses estolões da grama, né, para que você consiga ter o melhor controle. Agora, se você desseca remanescente, você não vai conseguir pegar 100% se você não tiver um residual. Não tendo residual, o que vai acontecer? Essa erva complexa vai voltar. Voltando, a pessoa passa o subsolador. Se ela tinha em 10 metros quadrados, ela vai passar a ter em 100, né? Você dissemina isso por dentro do seu canavial. Então aí você passa a ter problemas de controle e mato competição na cultura, né? O que pensar sobre novas técnicas? E se vocês pensarem assim, sou uma cultura, né? Qual tipo de ambiente? Um ambiente torroado seria o ideal para que você fosse plantado, ou um ambiente com técnicas conservacionistas, com condição de solo melhor, né? Então, pensar realmente no que se faz e tentar fazer da melhor forma possível. Pois, por exemplo, cana-de-açúcar, você tem que ter uma condição de solo, você tem que dar uma condição de desenvolvimento de raiz. Para quê? Para que você suporte, que você consiga manter os seus 6, 7 anos de colheita aí, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o conceito sobre a fertilidade do solo e a produtividade. Os solos são o meio no qual as culturas desenvolvem-se para alimentar e abrigar o mundo. Entender a fertilidade do solo é compreender a necessidade básica para a produção vegetal. A fertilidade é vital para a produtividade, mas um solo fértil não é necessariamente um solo produtivo, pois a má drenagem, os insetos, a seca e outros fatores
podem limitar a produção, mesmo quando a fertilidade é adequada. Então, a pergunta é a seguinte: um solo fértil é um solo produtivo? A resposta é: não necessariamente. Um solo produtivo, ele pode ter má drenagem, insetos, a seca, outros fatores podem limitar a produção, mesmo quando a fertilidade é adequada. Para compreender a produtividade do solo, é preciso reconhecer as relações solo-planta existentes. Certos fatores externos controlam o crescimento das plantas, né, como o ar, o calor, né, no caso a temperatura, a luz, suporte mecânico, nutrientes e água. É por isso que é essencial compreender os princípios de fertilidade do solo para uma produção eficiente das culturas e para a proteção ambiental. Então, os nutrientes essenciais para as plantas, como já dissemos, né? Os 13 nutrientes minerais que são fornecidos pelo solo estão divididos em 3 grupos, né? Nos primários, os secundários e micronutrientes. Os nutrientes primários são nitrogênio, fósforo e potássio. Os nutrientes secundários são cálcio, magnésio e enxofre. E os micronutrientes: boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, zinco e silício, né? Coloides e íons do solo. À medida que os solos são formados, durante o processo de intemperização, alguns minerais e a matéria orgânica são reduzidos a partículas extremamente pequenas, né? As mudanças químicas diminuem ainda mais essas partículas, até o ponto em que elas não podem ser mais vistas a olho nu. Essas partículas de menor tamanho são chamadas de coloides. Os cientistas aprenderam que os coloides minerais argilosos possuem estrutura semelhante a placas e são de natureza cristalina. Na maioria dos solos, os coloides argilosos excedem em quantidade os coloides orgânicos. Os coloides são os principais responsáveis pela atividade química do solo. O tipo de material, de origem e o grau de intemperização determinam os tipos de argila presente no solo. Uma vez que os coloides do solo são derivados dessas argilas, sua atividade também é influenciada pelo material de origem e pela intemperização. Cada coloide argiloso ou orgânico apresenta uma carga líquida negativa, desenvolvida durante o processo de formação. Isso significa que ele pode atrair e reter partículas, com carga positiva, do mesmo modo que polos diferentes de um ímã não se atraem, né? Os polos diferentes de um ímã se atraem, me desculpe. Os coloides repelem outras partículas de carga negativa, da mesma forma que polos idênticos de um ímã se repelem. Observação: a carga negativa do solo pode ser permanente e variável. A carga variável, que depende do pH do solo, é muito importante para as condições da maioria dos solos brasileiros. Sob essas condições, as únicas formas de aumentar a carga negativa variável e, consequentemente, aumentar a capacidade de troca de cátions, a CTC, né, é através da calagem, a elevação do pH, que é o manejo adequado dos restos culturais, adubação verde e adubação orgânica, né? Um elemento com uma carga elétrica é chamado de íon. O potássio, o sódio, o hidrogênio, o cálcio e o magnésio possuem cargas positivas.
eles são chamados de cátions e podem ser escritos na forma iônica, né? Alguns cátions possuem mais de uma carga positiva. Por exemplo, potássio, né, tem o seu símbolo K e a forma iônica dele é um K com maisinho ali, né? K+. O sódio é o Na e ele tem o Na+. Hidrogênio é o H e o H+, né, na forma iônica. O cálcio é cálcio 2+, né? E o magnésio também 2+ ali, Mg. Os íons com cargas negativas, tais como os nitrato e o sulfato, são chamados de ânions, né? Então, o ânion a gente tem o cloreto, o nitrato, o sulfato e o fosfato, né? Então, o cloreto a forma iônica é o Cl, o nitrato é o NO3, o sulfato SO4 e o fosfato H2PO4, certo? Os colóides de carga negativa atraem os cátions e os retêm, como o ímã retém pequenos pedaços de metal. Essas características do colóide explicam porque o nitrogênio, na forma de nitrato, é lixiviado mais facilmente no solo que o nitrogênio em forma de amônia. O nitrato possui carga negativa fraca, como os colóides do solo. Assim sendo, o nitrato, então, só para nós determinar, né? O nitrato, vamos pensar da seguinte forma: o nitrato lixivia, desce para as camadas, né? E o amoniacal, ele tem a tendência de volatilizar, né? Então, por qual motivo? Por qual motivo, né? Porque o nitrogênio, na forma de nitrato, NO-3 lá, é lixiviado mais facilmente no solo que o nitrogênio na forma de amônio, NH4+, né? O nitrato possui carga negativa fraca com os colóides do solo. Assim sendo, o nitrato não é retido pelo solo, mas permanece como um íon livre na água do solo, passível de ser lixiviado através do perfil, né, em alguns solos e sob certas condições de pluviosidade. Capacidade de troca de cátions. Os cátions retidos no colóide do solo podem ser substituídos por outros cátions. Isso significa que eles são trocáveis. Por exemplo, o cálcio pode ser trocado por hidrogênio ou potássio, ou vice-versa. O número total de cátions trocáveis que um solo pode reter, ou seja, a quantidade de sua carga negativa, é chamado de capacidade de troca de cátion, CTC. Quanto maior o valor da CTC do solo, maior o número de cátions que ele pode reter. Os solos diferentes na sua capacidade de retenção de potássio trocável de outros cátions. A CTC depende da quantidade e do tipo de argila e de matéria orgânica presente. Por exemplo, um solo com alto teor de argila pode reter mais cátions trocáveis do que um solo com baixo teor de argila. A CTC também aumenta com o aumento do teor de matéria orgânica. Então, se vocês quiserem dar uma acompanhada, no slide 144, temos ali só voltando um pouquinho, nós temos o que? Os cátions, né? De potássio, sódio e hidrogênio, né? Para quem quiser fazer alguma anotação em casa, né? Então temos aí, ó, o cátion, né? O símbolo químico e a forma iônica, né? Potássio, sódio, hidrogênio, cálcio e magnésio,
E temos os íons com cargas negativas, tais como o nitrato e o sulfato, são chamados de ânions. A tabela abaixo, né, mostra alguns ânions comuns. Ânion, né, cloreto, nitrato, sulfato e fosfato, né? Então, tá aí as formas, né, que a gente havia comentado aí para quem quiser fazer uma anotação. Então, os colóides de carga negativa se atraem, né? E os cátions os retêm, como o ímã retém pequenos pedaços de metal. Essa característica dos colóides explica porque o nitrogênio de forma de nitrato é lixiviado mais facilmente do solo que o nitrogênio de forma de amônia, ou amônio, né? O nitrato possui carga negativa fraca, como os colóides do solo. Assim sendo, o nitrato não é retido pelo solo, mas permanece como um íon livre na água do solo, passível de ser lixiviado através do perfil, em alguns solos e sob certas condições de pluviosidade. CTC, né? Capacidade de troca de cátions. Os cátions retidos nos colóides do solo podem ser substituídos por outros cátions. Isso significa que eles são trocáveis. Por exemplo, o cálcio pode ser trocado por hidrogênio ou potássio, ou vice-versa. O número total de cátions trocáveis que um solo pode reter é a quantidade de sua carga negativa. É chamada de CTC, capacidade de troca de cátion. Quanto maior o valor da CTC do solo, maior o número de cátions que ele pode reter. Os solos diferem na sua capacidade de retenção de potássio trocável e de outros cátions. A CTC depende da quantidade e do tipo de argila e de matéria orgânica presente. Por exemplo, um solo com alto teor de argila pode reter mais cátions trocáveis do que um solo com baixo teor de argila. A CTC também aumenta com o aumento no teor da matéria orgânica, né? Então, só para eu poder mostrar umas imagens, nós estava com um sistema um pouco travado aqui, mas só para eu voltar nas imagens e mostrar para vocês a questão do preparo de solo e o controle de daninhas, né? Então, nós estávamos na primeira imagem, né? E aí eu tenho aquelas perguntas que eu fiz. O que fazer, né? Numa condição de mais uma para cima, mais, isso, né? Então, nessa imagem, né, nós podemos visualizar bem que teve o problema de preparo, né, o solo, e o defensivo químico não conseguiu atingir essa hipomeia, né? Na segunda questão, nós temos as plantas de difícil controle, né? Que é a questão do que? Você pode perceber que nós temos uma área com palha estendida ao fundo, né? E aqui um pé de mamona, né? Esse já com fito, né? Pode se observar na folha acima do polegar aí, fito, porém já pouco enraizada, né? E voltando a apodrecer aí, consequentemente essa área aí se transformou, ficou tranquila de infestação de mamona. Nessa terceira é a pergunta: e aí, José, né? Você tem uma condição de erva daninha, né? Nesse caso aí grama seda, e você tem uma condição de que isso aí parece não, mas isso está preparado e isso está plantado cana de açúcar, né? Então nós passamos a perceber o que? Será que vai nascer cana nesse lugar, né? O que será que agronomicamente, tecnicamente está errado? O tempo
fala, não foi dessecado, né? Então eu peço que vocês gravem bem, ó, essa parte. Temos uma questão, uma roça, uma lavoura de seringueira, né, ao fundo, né? E aqui temos a cultura da cana, o plantio, né, feito aí no modo plantio direto, onde com certeza essa grama aqui está debaixo. Vocês conseguem ver ao fundo aí o esparramento das mudas, né, onde as mudas foram esparramadas, mal tampadas. E aqui, consequentemente, nós vamos ter uma quantidade de falha grande, né? E também vamos ter o que? Baixa produção, né? Baixa produtividade. E aí, achando que esse está ruim, nós pulamos para a próxima foto e aí a gente fala o que pensar. Outra área que está plantada, né? Dá para ver a parede do sulco, né? E pensar o seguinte: será que colhe, né? Será que nasce? Isso aqui vai apodrecer? Será que não tem bolsa de ar aqui debaixo para fazer com que fungo adentre no como da cana e dê uma má brotação, né? Então, essas questões nós podemos avaliar e ver bem no dia a dia, né? Então a gente para e pensa, o que fazer? Primeira coisa é aplicar o mais rápido possível, né? Fazer a aplicação de defensivo o mais rápido possível e tentar salvar, né? A questão, ver o que consegue fazer aí, né? Aí para e pensa, qual manejo adotar? Será que deve continuar dessa forma, né? Na próxima foto aí dá para avaliar a quantidade de torrão, né? De terra que nós temos aí. Ver ali a cultura da cana nascendo ali bem rala, né? E já podemos ver que a frente, né? Acima a foto aí não se tem brotação. Temos aqui corda, né? Nascendo. E aí é a mesma área com problema de braquiária, né? E sabido que a competição por nutriente passa a ser enorme, né? Num período crítico, onde não deveria ter essa intervenção de erva daninha, né? Daqui não vai dar para você saber realmente qual é a erva daninha, se vai ser a cana ou se vai ser a braquiária, né? Então, a outra pergunta que eu havia feito: será interessante deixar de investir no que deseja, no que almeja, né? No que se planta? Temos aí outra coisa: qual dose de defensivo deve se utilizar? Será que nasce cana aí? Olha aí, vamos ver torrão, quantidade de palha, né? O que isso pode ocasionar? Daí nós passamos a pensar: baixa produtividade, tudo que o patrão não quer, né? Baixa produtividade, falha no canavial, planta para plantar 6.666 metros e você tem 10.000 metros de falha, 10% de falha, né? Então você passa a ter problema. Será que todo ambiente se adequa às tais técnicas, às novas técnicas, né? O ambiente de produção, o solo, condição, né? E aí é de se pensar, como chegar a esse ponto? Tem que ser rápido, né? Se você não for rápido, você não tiver agilidade, você não consegue chegar nesse ponto, né? Dentro aqui, ao fundo, ao lado esquerdo, nós podemos ver falhas no canavial, né? Olhando ao lado esquerdo, né? Do rastro da máquina aí, pro lado esquerdo já consegue se ver falhas no canavial aí. Então, para conseguir chegar nessa condição, né? Nesse outro ponto, né? Algumas fotos de exemplo em seguida, né? Então, nesse outro ponto, né? E o que pensar sobre as novas técnicas? E se vocês fossem uma cultura, qual ambiente escolheriam para ser cultivadas? Este, né? Este. E por quê? Ou vocês escolheriam este, né? Então,
as questões se modificam. Aonde você gostaria de ser cultivado se fosse uma cultura? Daí se pensa, né? Como chegar a esse ponto. Então, fica aí uma pergunta, e gostaria que todos vocês, acredito que têm meu e-mail, e pudesse pensar o que vocês tiverem de dúvida. Espero que eu esteja conseguindo suprir, mas o que não conseguir, vocês podem enviar e-mail, que eu, assim que eu puder, vou tentar estar respondendo. Uma boa noite e obrigado a todos.